Eu finalmente resolvi começar a falar aqui nos nossos vídeos também sobre música, porque eu sempre acreditei que a influência da música no nosso caráter, no nosso comportamento e principalmente na nossa forma de ver o mundo sempre teve uma importância muito grande. E hoje eu vou começar uma série de vídeos tratando de algumas bandas que eu vou trazer, de alguns compositores, de alguns músicos. E hoje então eu começo essa série e eu trago um compositor formidável. Fica atento e me acompanha nesse vídeo. Audiozen. Meus amigos, meus ouvintes, hoje eu inauguro aqui uma série nova de vídeos que eu também vou começar a produzir, que são vídeos falando sobre a temática musical. Você já sabe que eu falo de meditação, de autoconhecimento e de temas em geral, ligado à expansão da consciência, à abertura da cabeça. E eu acho que uma grande ferramenta que afeta, que influencia demais o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa forma de perceber o mundo é a música que a gente escuta, que a gente ouve. Que eu sempre acreditei nesse poder da música como uma ferramenta de autoconhecimento, de transformação social e, claro, de diversão, como arte, né? E essa importância, cara, você vai encontrar isso nas palavras de grandes pensadores, né? Grandes pensadores já expressaram essa importância da música na nossa vida. Vou citar um deles, né? A famosa frase de Nietzsche, que ficou famosa, a frase que seria a seguinte, abre aspas, a vida sem a música seria um erro, fecha aspas. Então, cara, eu acho que a importância musical, ela é um fato. A importância do cardápio que você escolhe para nutrir a sua essência, a sua mente, enfim. E existe hoje, inclusive, uma forma muito superficial de entrar em contato com a música. Poxa, eu percebo que as pessoas, elas não param mais para ouvir, para escutar música, sabe? Eu acho que isso vem da época que a gente tinha aqueles aparelhos de som em casa, aqueles famosos 3 em 1, né? Quem aí não se lembra disso? Quem aí que nasceu há mais tempo, que não se lembra dessa fase áurea, quando as rádios tocavam realmente músicas de qualidade? Estou me referindo aos anos 80, quando no cenário nacional, aqui no Brasil, começou a pipocar bandas de alto calibre, bandas extremamente importantes no cenário da música nacional, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, dentre outros inúmeros artistas. Então quem viveu essa época sabe o que é sentar na sala, pegar um vinil, colocar no aparelho de som e escutar faixa por faixa. Não como se faz hoje. Hoje você coloca uma música enquanto está fazendo uma outra coisa. Então você nem presta atenção naquilo que está escutando, naquilo que está ouvindo. Eu acho que essa cultura de escutar música, né, de fazer uma audição, é mais uma audição atenta do conteúdo musical, só isso já revela uma outra postura, revela uma outra forma de entrar em contato com a realidade, que infelizmente hoje em dia está se perdendo. E hoje, devido ao volume intenso, excessivo de músicas disponíveis aí nos serviços de streaming à disposição, isso também traz essa banalização da música. E eu acho legal que exista hoje essa disponibilidade, porque
olha só, você não precisa de comprar mais um vinil hoje. Se você vai nos serviços de streaming, você tem acesso a praticamente todas as produções musicais, né, que estão acontecendo e que já aconteceram. Então isso, por um lado, é muito bom, é muito legal isso. Por outro, como é que eu vou chamar, cara? É como se fosse um fast food da música, né? Essa produção e disponibilização em massa, em série de produtos musicais e de conteúdos musicais, ao mesmo tempo que é legal porque te põe em contato, mas ao mesmo tempo também pode ser perigosa, porque pode ser não, porque é uma forma também de manipulação de conhecimento, de produção de conteúdo, porque aí você começa a ter então as questões econômicas, comerciais, afetando muito o que esses serviços de streaming estão entregando para você como conteúdo. Porque antigamente, por mais que existisse também essa questão do jabá, né, o famoso jabá, ou seja, da grana injetada, né, para que uma música de uma banda pudesse tocar numa rádio ou num programa de televisão, por mais que existisse isso, mas existia também a aprovação social, a aprovação do público que recebia essa música, que fazia parte da cultura social, que fazia parte dos momentos mais importantes da nossa vida, por exemplo, nas festas, nos bailes de formatura. Uma coisa muito importante era o que ia tocar, né? Hoje, com as playlists e as disponibilizações em massa nos streamings, essa questão se tornou absolutamente secundária, né? Quase ninguém se preocupa com o conteúdo musical que vai acontecer, que vai rolar num evento, por exemplo. Enfim, eu estou falando isso porque existe uma diferença muito grande entre uma cultura hoje superficial de entrar em contato com a música e uma outra cultura que já existiu e que tenho certeza que muitos aqui dos ouvintes já viveram essa cultura, de se sentar no sofá, de colocar um disco para tocar e ouvir faixa por faixa cuidadosamente. Até mesmo porque quando você manipulava um vinil, um disco de vinil, você não ia passando de faixa a todo momento, como hoje se faz muito facilmente. Você colocava a agulha no disco e tinha um tempo ali envolvido, um tempo de audição envolvida para se conhecer um vinil. Outra coisa que eu acho muito importante é justamente pelo fato de que nesse formato mais orgânico de se ouvir a música, você não tinha toda a disponibilidade do mundo na sua mão, você comprava um vinil que não era barato e tinha que ouvi-lo com cuidado, manipular com cuidado, que aquele conhecimento, aquele conteúdo musical era importante. Hoje, com a disponibilização em massa de conteúdos, isso ficou meio que banalizado, saca? Então você pula uma música, você cancela uma música, você ouve muito superficialmente o conteúdo que está disponível. Bom, mas o fato é que, querendo ou não, a música afeta o nosso comportamento, afeta os nossos estados mentais, afeta o nosso comportamento e pode provocar mais ou menos abertura para o autoconhecimento. Você me entende? Que se você começa a entrar em contato com letras, com composições, com canções mais profundas, mais concretas, bem elaboradas, a chance desse conteúdo te fazer pensar, te fazer refletir, te fazer olhar para o mundo de uma forma provocativa, provocar questionamentos, a chance é muito maior do que se você entra em contato com um cardápio de músicas pobres, com letras superficiais, banalizadas, apelativas. Então você há de convir comigo, meus ouvintes, meu ouvinte, que o conteúdo musical, o que você alimenta os seus ouvidos, afeta e muito no desenvolvimento interior, e não só no desenvolvimento interior, mas na nossa forma também de atuar no mundo.
Bom, mas hoje então, abrindo essa série onde eu vou tratar de temas musicais e canções e compositores, puxando tudo isso para o autoconhecimento, claro, hoje eu trouxe para vocês o primeiro compositor do qual eu quero falar e escolhi três canções, se é que eu posso chamar de canção, né? Mas três composições que eu recomendaria fortemente. Na verdade, eu vou recomendar um álbum inteiro para vocês. Vou contar uma história que aconteceu comigo e que envolve esse álbum quando eu era adolescente. Quer dizer, acho que nem era adolescente, eu tinha o quê? Talvez 12 anos de idade? Talvez isso, né? 11 para 12 anos de idade, quando o meu irmão mais velho, a quem eu sou muito grato por ter me apresentado muita coisa boa em termos musicais, ele foi um cara que trouxe muito conteúdo bom musical para dentro da casa onde a gente morava, e isso me afetou muito. Então, ao meu irmão Wagner, eu agradeço sempre por essa influência positivíssima em termos musicais, não só em termos musicais, mas, então eu tinha o quê? Uns 11 ou 12 anos, quando o Wagner, o meu irmão, chega em casa com um álbum, com um vinil debaixo do braço, e que era nada mais, nada menos do que esse LP. As 4 estações de Vivaldi. Exatamente essa edição. Le Quattro Stagioni, conduzida pelo maestro Herbert von Karajan, com a Filarmônica de Berlim. E essa capa que eu acho genial, maravilhosa, descrevendo aí, né, as 4 estações, ou tentando fazer uma analogia. Então, um álbum extremamente legal, muito bacana. Aqui o Herbert von Karajan e aqui o solista, né? Toda a orquestra tem um solista, que é o Michael Schwalbe. E, cara, você que conhece música clássica, você sabe do que eu estou falando, né? Você que conhece a música erudita, você sabe do que eu estou falando. E você que não conhece, você, meu ouvinte, minha ouvinte, que por algum acaso ainda não entrou em contato com a música erudita, olha, eu vou te falar, essa é a sua oportunidade de ouro, de começar, né, de ser iniciado na música erudita por uma obra-prima, que é As 4 Estações de Vivaldi. Se você, até hoje, não ouviu esse álbum, cara, você tem que se dar essa oportunidade. Você não pode deixar de ouvir isso nessa vida. Antônio Vivaldi, ou simplesmente Vivaldi, foi um grande compositor italiano. Ele nasceu em Veneza em 1678 e morreu em 1741. E ele pertence ao momento da produção musical que se chama de música barroca. Então, nesse momento, o que se produzia na música dita clássica, na verdade, o termo correto não é nem clássico, porque o período clássico é um outro período da música, mas a música erudita, vamos chamar de música clássica, tá bom? Mas a música clássica, nesse período, a música que se fazia era a música chamada de barroca. Uma música muito impregnada com temas religiosos da Igreja Católica. Muitos compositores dessa época trabalhavam a serviço da igreja, compunham para as missas, para os corais de igreja, inclusive Vivaldi era padre. Exatamente, ele foi ordenado aos 20 e poucos anos de idade como padre. Ele tinha até um apelido, né, de Padre Ruivo, porque segundo os escritos, ele tinha a cor ruiva de cabelo. Vivaldi era filho de um músico e começou a compor também muito cedo e compôs
mais de 700 peças, uma obra vastíssima, uma obra lindíssima. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro o período barroco, que é recheado com as cordas, né? com muito diálogo das cordas, dos violoncelos, dos violinos, das violas, composições melódicas muito acertadas, né? Numa cadência muito matemática. Então toda essa atmosfera da composição barroca, ela sempre me atraiu, me agradou muito. Então eu sou suspeito para falar, né? Porque eu adoro a música barroca. Agora, em 1723, Vivaldi, que já era naquele momento um compositor reconhecido, né? Ele tem o seu momento ali de reconhecimento, mesmo que depois, no futuro, ele vai experimentar uma dificuldade financeira e uma dificuldade de aceitação do seu trabalho muito grande. Aliás, coisa que meio que comum naquela época, grandes compositores experimentando dificuldades financeiras e às vezes até vindo a morrer no completo esquecimento, né? Como foi o próprio caso de Vivaldi. Mas naquele momento, em 1723, ele está desfrutando de um reconhecimento e compõe uma peça que se chama em italiano, né? Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Eu acho que se pronuncia assim, porque eu não falo italiano. E parte dessa obra, especificamente o Opus 8, né, o Opus 8 é composto do que se chama hoje dos concertos das 4 estações. Antes da gente prosseguir, eu vou te contextualizar nas composições barrocas, que geralmente um concerto barroco era composto de 3 movimentos. Então, um concerto tinha 3 movimentos. Um movimento rápido, que era o de abertura, um movimento lento e um outro movimento rápido para encerrar aquele concerto. Tá? Quando eu falo movimento, é uma composição, é como se fosse uma música, tá? Que vai durar ali talvez 1 minuto, 2, 3, depende do concerto. Então, no caso das 4 estações, nós temos um concerto para cada estação. Então, cada estação vai ter um concerto com um movimento rápido, um movimento lento e um outro movimento rápido. Então, na verdade, as 4 estações são 12 composições. As 4 estações se iniciam com a primavera, a famosa primavera, cujo tema de abertura, que é o primeiro movimento rápido, acho que todo mundo já ouviu em algum casamento, em alguma propaganda, em algum lugar, né? Que é o famoso... Algo mais ou menos assim que todo mundo já conhece. Esse é o primeiro movimento que dá abertura ao concerto da primavera, anunciando assim aquela atmosfera festiva da natureza, dos animais, dos pássaros. Uma coisa interessante e que quase ninguém fala, quase ninguém sabe, é que junto com as composições musicais das 4 estações, surgiram sonetos, poesia escrita que foram associadas a esses concertos. Não se sabe o que surgiu primeiro, não se sabe se foram as composições que foram primeiramente escritas ou se foram os sonetos, as poesias das 4 estações. Tampouco se sabe se foi Vivaldi que escreveu esses poemas. Mas o fato é que esses poemas foram associados às 4 estações e na folha, nos manuscritos, né, eles já aparecem ali, nos manuscritos de Vivaldi. Então, para cada concerto, para cada estação, um soneto, um poema. E no poema fica claríssima a intenção de Vivaldi de representar essa atmosfera da natureza, das árvores, do vento que passa, dos animais que cantam, usando instrumentos musicais. Cara, e a genialidade desses momentos nos concertos é visível se você ouvir com atenção, sentar no sofá e botar e ouvir. Você vai reconhecer momentos em que, por exemplo, um violino tenta representar o canto de um pássaro que fica cantando na primavera, por exemplo. Ou em outros momentos, você reconhece
o movimento de tensão das cordas, dos cellos, dos violinos, criando uma atmosfera absolutamente tempestiva, representando as tempestades de verão, por exemplo. Aliás, o concerto do verão traz um movimento rápido chamado de Tempestade de Verão, que é fantástico. Bom, dito tudo isso, então, eu acho que você deveria ouvir as 4 estações por inteiro, para você conhecer as nuances, para você conhecer e entender toda a musicalidade que está envolvida nessa expressão genial de Vivaldi. Genial! São composições imortais porque envelheceram e envelhecerão muito bem. Se você ouvir daqui a 200 anos as 4 estações, eu tenho certeza que elas vão soar bem. Agora imagine qual foi a minha sensação, eu, moleque ali de 11, 12 anos, entrando em contato com toda essa grandeza musical, com aquela coisa que naquele momento para mim era algo que eu não tinha acesso, que eu não entendia muito bem como é que funcionava. Foi uma coisa mágica. Eu me recordo, eu me lembro de depois de ter ouvido as 4 estações, eu fiquei tão tocado, eu fiquei tão influenciado que eu saía, eu me lembro que era um dia meio chuvoso e talvez um pouco frio, e eu via assim as plantas molhadas, as árvores molhadas, havia um pinheiro que estava molhado e de alguma forma, cara, eu conseguia me reportar para um cenário mental que eu criava do que seria a Europa, para um cenário mental que eu criava do que seria a Europa naquela época. Então eu fiquei extremamente ali influenciado, afetado por essa experiência única que eu tive quando eu ouvi as 4 estações, moleque, com 11 ou 12 anos de idade. Então é isso que eu estou falando, é esse poder de abertura da mente, de imaginação, de criatividade que a gente pode experimentar a partir do contato musical. Bom, mas eu disse que nessa série eu ia indicar sempre as 3 composições de um artista ou de uma banda, né? Ou de um cantor, as 3 composições que me falaram mais alto. Essa é uma tarefa absolutamente injusta, né? Tanto para a obra do compositor, do cantor, quanto para mim. Bom, eu já te sugeri ouvir as 4 estações por inteiro. Hoje, com a facilidade dos streamings, basta que você vá lá abaixo, mesmo no YouTube ou nos canais aí de música, você encontra facilmente e reserva um tempo, reserva aí 1 hora para ouvir isso com calma. Ouve os instrumentos, bota um fone, realize uma audição apurada que você não vai se arrepender. Bom, se eu fosse te recomendar, te indicar 3 momentos, né, que mais mexem comigo das 4 estações. Bom, primeiro seria o movimento rápido do concerto de verão. Então, a estação do verão, o último movimento chamado Tempestade de Verão, que eu acho um jogo de tensão entre as cordas e os cellos, as violas, os violinos, um jogo fantástico de uma coloração musical formidável. Então, recomendaria primeiro o terceiro movimento do concerto de verão, né? Tempestade de Verão. Segundo, eu sou apaixonadíssimo pelo movimento do inverno. Então, primeiro movimento do inverno e o segundo movimento do inverno, que é lento, que é absolutamente apaixonante. Eu até arrepio ao me lembrar da melodia. E aconteceu uma outra história comigo, formidável, que eu vou contar para vocês. O ano era 2019 e estávamos no mês de setembro, ou seja, pouco antes da pandemia começar na Itália, né? E eu estava junto com o meu outro irmão mais velho, com o Cláudio, eu estava em viagem na Itália
com Cláudio. E nós tínhamos acabado de chegar em Veneza. E o que é que eu vejo assim que eu chego em Veneza? Um cartaz na matriz de Santa Pietà, que é uma igreja lindíssima, dizendo que ali haveria uma série, né, de algumas noites com concertos e que naquela noite o concerto seria As Quatro Estações com a orquestra italiana especializada em Vivaldi. Eu quase não acreditei quando eu vi aquilo e, melhor, ainda havia ingresso disponível. Claro que eu não tive nenhuma dúvida, fui lá, já comprei o meu ingresso e naquela noite, depois de muito tempo, e o detalhe é que tinha muito tempo que eu não ia a um concerto, por várias razões. Na época que eu tocava violino, eu ia muito, mas ia muito mesmo. Toda semana, pelo menos 2 ou 3 concertos para assistir nas salas de concertos. Mas, por alguma razão, eu fiquei muitos anos sem frequentar a sala de concerto. E ali, na hora que eu vi aquele anúncio daquele concerto, algo muito legal fez sentido na minha cabeça. Porque eu ia assistir As Quatro Estações, inclusive depois de ter tocado algumas vezes alguns movimentos das Quatro Estações, eu ia assistir, mas assistir amadurecido. Eu ia assistir As Quatro Estações de novo, um concerto que eu já tinha ouvido milhares de vezes no vinil e centenas de vezes nas salas de concerto, mas eu ia ouvir aquilo de alguma forma com amadurecimento. E em Veneza. Então foi uma das experiências mais formidáveis que eu tive e que eu sou muito grato a essa oportunidade. Eu vou deixar aqui um pedacinho, porque eu gravei, eu não me contive. Eu tirei meu celular e filmei um pedacinho, né? Aliás, um pedacinho de cada movimento. E vou deixar aqui para vocês assistirem um pedacinho desse movimento do inverno. É de arrepiar, é ou não é? É de arrepiar. Bom, meus ouvintes, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha lhe inspirado para que você comece a ouvir música erudita, música clássica, se já não ouve. Se você já ouve, que bom que você possa então mergulhar ainda mais nesse universo. É um caminho sem volta. Quem começa a ouvir, a apreciar esse tipo de música, vai querer aprender e saber mais, porque é muito bom. É muito bom começar a entrar em contato com uma produção musical de extrema qualidade como essa e que tem tanta história por detrás, sabe? Eu acho que é um caminho sem volta. Então, eu espero que você tenha se inspirado, e esse também é um dos objetivos dessa série de vídeos, é compartilhar um pouco essa possibilidade de expansão da consciência usando a música como uma ponte, um meio, e eu espero que você aprecie As Quatro Estações de Vivaldi. Se você nunca ouviu, não perca tempo. Se você já ouviu, ouça de novo, prestando atenção em alguns detalhes como os que eu citei, né, da composição de Vivaldi. Um grande salve para você, meus amigos, meu ouvinte, minha ouvinte. Espero te reencontrar aqui no próximo vídeo da série
de vídeos musicais, onde eu vou trazer uma banda, um cantor, um compositor e vou trazer sempre 3 principais composições desse músico ou dessa banda. Espero que você tenha muita paz mental, muita saúde para você e para sua família e muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande salve e até a próxima!